Em cada esquina de uma alma existe um altar para um Deus diferente. Essa frase no folder de Fernando Pessoa, no folder do terceiro encontro da Nova Consciência, foi bastante marcante e iniciou uma prática de, em cada folder, em cada programação a posteriori, sempre termos uma menção e uma mensagem. Nesse terceiro vídeo comemorativo relacionado e comemorativo aos 30 anos, às 3 décadas do Encontro da Nova Consciência, nós, como estamos fazendo uma sequência, iremos trazer alguns comentários sobre a realização do terceiro encontro que ocorreu em Campina Grande entre os dias 11 e 15 de fevereiro do ano de 94, e lá usando o Teatro Municipal, mas também já ampliando suas programações em outros espaços da cidade. Não sei se vocês têm, eu tenho usado em cada uma desde o primeiro vídeo, ainda tenho guardado quase todas, né? Não tenho todas, mas as camisetas, né, dos encontros. Na época eu era mais magro, né? Mas a idade traz a experiência traz um encorpamento do corpo, né? E nesse evento ele foi um evento assim crucial, realmente magnífico para a trajetória do encontro da Nova Consciência. Como nesses vídeos eu estou falando um pouco sobre alguns fatos, algumas impressões pessoais, né, da vivência desde da primeira organização que pudemos ter, e nesse ano para esse evento de 93, claro, ele foi construído ainda no início, no segundo semestre e os primeiro mês de 93, né? 94, desculpa. Em 93 e em um pedaço em 94. E em 93 nós fomos ampliando o escopo, como bem mencionamos anteriormente, começamos um trabalho de buscar novos parceiros, de convidar novas organizações, novas entidades, organismos, pessoas que pudessem se integrar à proposta do encontro. Essas visitas nós pudemos fazer. Eu particularmente atuei muito com o campo religioso, né? Já tínhamos uma presença de segmentos religiosos desde o início, né? Isso no campo religioso, de católicos romanos, espíritas, o movimento Hare Krishna chega no segundo, já a partir do segundo também, a doutrina do Santo Daime, que funda a igreja em Campina Grande em 93, 92 para 93, 93, eu acho mais precisamente, a comunidade Bahá'í. Nesse encontro nós trouxemos pela primeira vez a Seichon Noye participando do evento, e ele foi muito mais amplo, houve uma amplitude maior, houve apoio. Já nesse ano começou a se iniciar um fluxo maior para a cidade, a rede hoteleira, cumprindo um papel para o qual o encontro também foi pensado, né? De criar um atrativo turístico para a cidade, né? Criar uma opção turística para a cidade. Naquela época, nesse período momesco, no período das festas carnavalescas, né? Nas antigas Saturnálias, né? Pois bem, e nesse evento nós, além de muitos dos nomes que tiveram, né, na anterior, né, destacar aqui novamente a presença do querido saudoso pastor Neemias Mariem, da Igreja Presbiteriana Bethesda do Rio de Janeiro, do Pedro Camargo, que
já no segundo ano, a partir do segundo ano, ele torna-se o mestre de cerimônia, né? E que mais tarde a gente muda para mestre sem cerimônias, para facilitar a irreverência com a qual o evento e a tranquilidade, né, digamos assim, na atuação e no agir para com o público, para com os palestrantes, para tirar aquele clima de seminário sisudo, muito formal. Então o evento trouxe buscou sempre ter um panorama, uma perspectiva diferente, mais humana, mais lúdica até em alguns momentos. E aí o Pedro fez muito bem esse trabalho durante muito tempo. Nesse terceiro encontro, nós temos a presença pela primeira vez do Maharaj Chandramukha Swami, do Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, o movimento Hare Krishna, né? O querido Maharaj Chandramukha teve a sua participação, a primeira participação lá no evento. Tivemos um compositor, um músico e também compositor, Walter Pini. Walter Pini, que tinha diversas canções, trabalhava com musicoterapia, ele participa pela primeira vez no evento Nova Consciência. O Marcos Terena é um grande amigo, querido, que eu moro em Brasília, né? Ele morava em Brasília, mas Marcos Terena teve uma atuação importantíssima entre as representações indígenas no processo, por exemplo, da construção da Constituição de 1988, na temática dos direitos indígenas, junto com Ailton Krenak, com outros tantos, Raoni, o ex-deputado Cacique Juruna, né, entre outros, né, que na verdade, dentre outras tantas lideranças indígenas. E o Marcos representava o Brasil junto a organismos das Nações Unidas na área de direitos humanos, representando os povos indígenas, né? Então eu me lembro uma palestra, a sua primeira participação, né, e no evento Nova Consciência. A Carminha Levi, que trabalhava a temática de xamanismo, ela participa do evento pela primeira vez. A vinda do Luiz Henrique Boist, representando a comunidade Bahá'í. Luiz Henrique hoje é um escritor e uma grande referência nacional e internacional aqui na América Latina, da comunidade Bahá'í, lá de São Paulo. A participação novamente da maravilhosa, estupenda Rosemarie Muraro, ela vem a brilhantar. Uma figura que foi o Irineu Gaspareto. Irineu Gaspareto, a Zíbia Gaspareto, do movimento, ligado ao movimento espírita, né? Uma escritora, psicografou sem número de livros, não tenho a memória. Tinha o seu filho, o Luiz Antônio Gaspareto, e que faziam pinturas mediúnicas. Depois ele também já partiu, né, falecido recentemente. E tinha um outro, o irmão Luiz, que era o Irineu Gaspareto, que trazia no seu trabalho, na sua ação, vamos chamar aqui de uma incorporação de compositores, etc. E compositores mais diversos, estilos e épocas, em que se faziam presente através da sua mediunidade, né? Então foi interessantíssimo, né? Nesse ano também, no terceiro encontro, nós tivemos a presença pela primeira vez de um ufólogo, né? Ufologia era um tema que nasce junto com o encontro, participando, integrando como atividades paralelas, né? E aí foi o Claudeir Corvo, que também falecido já há alguns poucos anos, ele era um especialista brasileiro, com referência também internacional, no estudo de fotografias e imagens vinculadas a OVNIs. O Claudeir, eu me lembro, a gente ficava cuidando, ajudando, escrevendo o material, as informações, as falas, ajudando no controle do tempo dos palestrantes, né? Lembrar que já nesse ano de 94, a programação, que a gente chamou de programação principal do encontro, ela começou a ser tarde e à noite. E pela manhã dá uma predominância para terem as atividades paralelas que
eram concomitantes, né? E aí me lembro muito bem no dia da palestra do Claudio Couve, que foi tão envolvente, e eu ficava com essa parte junto, ajudando Pedro, né, na questão do tempo, né, de chamado, tá o bilhetinho lá para, ó, tá 10 minutos faltando, tá começando o tempo esgotado, essas coisas. E os informes que chegavam, né, eu fazia essa assessoria no processo, e o Pedro é quem fazia as menções, né, na verdade. E eu me lembro que deu 1h20 da madrugada, 1h20 da madrugada, termina ou a palestra e o debate, querendo dizer, terminou a palestra, houve a palestra, após a palestra iniciou-se um conjunto de debates e discussões com o público presente que se estendeu até 1h20 da manhã no Teatro Municipal lá em Campina Grande. Né? O pessoal do teatro, o pessoal está agoniado e o público presente, não é? Participando foi algo incrível. Acho que tivemos poucas vezes assim com interesse tão grande de público com relação a determinados temas, né? E para falar nesse ainda falando sobre essas presenças ilustres, né? Nós tivemos vários participantes que já começaram a vir desde o primeiro, como o escritor Nelson Liano, entre outras figuras. E através do contato dele com também do Pedro Camargo, com a Rose, mas muito especialmente através do Nelson, houve o interesse por parte de um escritor do famoso já, né, já era famoso e conhecido Paulo Coelho, em vir conhecer o evento. Ele quis vir participar do evento. E a sua vinda, né, foi. E aí houve a possibilidade de trazer como palestrantes para o evento, que a palestra dele foi no domingo de carnaval, né, à noite. Teve a palestra da Rose Muraro e na sequência o Paulo Coelho. E assim, isso foi anunciado, né, em vários segmentos, essa divulgação foi feita de certa forma massiva e nós não tínhamos os espaços de internet com a facilidade que tinha, como se tem hoje, mas no passado houve uma certa divulgação e, meu Deus, foi uma coisa incrível. O Teatro Municipal, que cabiam acho que umas 700 a 800 pessoas sentadas, cheio, totalmente lotado, e as pessoas sentadas no chão, pessoas em pé nas laterais, na parte que tinha algo como mezanino e tinha 2 andares para cima ainda, também todos eles lotados para a fala do Paulo Coelho. Que uma figura assim de uma simplicidade, como nunca vi, né? Assim, dentre essas ditas pessoas famosas, né? E o Paulo fez tratou, se não me engano, o tema dele foi sobre as parábolas, né? Algo sobre isso. E as parábolas no caso de Jesus. E foi uma palestra assim muito bonita. Depois da palestra houve assim uma fila quilométrica lá para autógrafos, ele atendeu a todos, né? E foi assim, a partir dessa houve uma ajuda e uma contribuição imensa da presença do Paulo Coelho no evento para a difusão do evento e o conhecimento do evento Nova Consciência nos diversos âmbitos e locais. A partir desse terceiro encontro começa um boom de crescimento que nós vamos falar a partir dos outros, nos próximos programas, nas próximas gravações, mas justamente isso, a partir dessa terceira edição, o evento ele tem um diferencial, é um marco mesmo, diferencial de crescimento e que detona, né, digamos assim, um crescimento, uma amplitude muito grande. Né? É interessante que eu estou me lembrando aqui de pessoas que são muitas, né? Nós temos que elencar, como eu disse a vocês, todas as programações que foram do evento Nova Consciência, em todos os anos, elas encontram-se fixadas lá, postadas
no site da Nova Consciência, que é o www.novaconsciência.com.br. Você tem uma parte de programações do evento, vocês vão encontrar lá e você vai ver as programações anteriores, todas elas, se quiserem pesquisar, ver quem são as pessoas, que são mais de milhares, né? Para contar entre palestrantes ao longo do tempo, já passa das centenas e já chegou mais de mil palestrantes ao longo de todo esse evento. E aí a gente não dá para enumerar todas as pessoas, né? E que graças a elas esse evento foi ao longo do tempo sendo fortalecido e se fazendo conhecer, né? Mas eu me lembro aqui, são duas pessoas que eu queria me lembrar, citar aqui duas pessoas, que se integraram no evento nesse ano, assim, de uma forma mais de trabalho, que eu queria homenagear aqui. Uma foi a Marinete Vieira, que era nesse ano houve um incremento de um dos eventos paralelos, que eu até vou mencionar, ele já devia ter citado, né, na verdade, mas que foi o Simpósio de Terapias Alternativas, e aí ele congregou, nesse ano de 94, cerca de 22 cursos cursos, vivências, explanações, comunicações, etc., já na sua programação. Era um evento específico com 22, no mínimo 22 palestras e na sequência outros tantos eventos que foram em decorrência, que eram os cursos de vivências, etc. E aí eu me lembro que nesse ano entra a Marinete, que era uma massoterapeuta, não é, né? Uma massoterapeuta lá de Campina Grande, não sei, acho que não está atuando mais como massoterapeuta, mas ela se integra no evento, no evento, e vem somar o Jorge Gomes, que já tinha Jorge Gomes e outras pessoas, Gorete Moura, etc., que já do primeiro começaram a participar e vem se integrar, e lá na frente ela vai se ficar como nos anos seguintes, ela e também outra figura que foi o Fernando Loureiro, que eu falo depois, posteriormente, em outros vídeos, ficam como meio que coordenadores do simpósio de terapias alternativas, né? Fazendo a ponte com todos os massoterapeutas, toda a área de alternativa lá de Campina Grande. Eu queria mencionar ela, né? Que aí foram... E eu lembro de mencionar e lembrar aqui uma figura, tiveram muitas figuras, né? Não só uma. Mas eu lembrei, eu falei que ia mencionar duas pessoas, já estou mencionando três e vou mencionar mais uma. Aliás, mencionei duas, vou mencionar mais duas. Uma era uma criançona, né, uma meninona, que começou a participar nesse encontro. Eu estava outro dia conversando com ela, ela me lembrou isso. Ela disse, não, vamos lembrar de falar isso, que foi a Lusca, nossa querida Lusca, que hoje mora na Itália. E a Lusca é uma menina, né? E aí tiveram muitas pessoas, nós vimos crescer, muito jovens, e foram crescendo, tendo encontro com uma certa referência, né? De espaço, de profusão de conhecimento, de abrir as mentes para diversos temas, de ter de convivência, de afetividade, de convivência pacífica de diferença, de convivência com a diversidade. E aí eu me lembro da Luz, que ela me lembrou, a gente conversando sobre... começou a participar nesse ano, de se integrar. E lá na frente iria também ajudar a trabalhar, né? Todo mundo fez isso. Outra figura, eu acho que é dessa época também, começou a participar também, ele menciona isso, que era ele era molecão, né? Hoje ele é famoso para Dedéu, só vive aí num programa da Globo, que eu não vejo TV, eu não me lembro, esqueci o nome da apresentadora, ele é espírita, é psicólogo, e é o Rossandro Klinger. O Rossandro vem desde essa época, né? Que era um meninão, garotão, que eu acho que estava entrando, ou estava entrando na universidade, estava próximo aí. Aí ele também começa a participar nesse processo, já, e ele menciona isso por conta desse ano mesmo, no encontro desse ano de 2020, lá pela Estátua do Encerramento, ele fez uma parte do encerramento, aí ele veio trazer a música de Walter Pini, para que a gente pudéssemos, numa confraternização final, né, ao final do evento. Pois bem, e nesse ano aí o evento, do ponto de vista de programação, ele já se amplia.
em 94. Ele tem a realização afora a programação principal, que acontecia sempre noite, tarde e noite, noite na sexta-feira, do sábado até a terça, tarde e noite. Nos demais horários, em alguns casos pela manhã, outras vezes à tarde também, ocorreram o terceiro simpósio de terapias alternativas. Foi integrado pela primeira vez, assim, de uma forma mais, digamos assim, pungente, né? O movimento de integração do Espírita Paraibano, que era um evento que na época, nesse ano, já completava 21 anos, em 94 já estava na 21ª edição do movimento de integração do Espírita Paraibano, e que passou a ser integrado também como ele é um evento independente, claro, mas pela proximidade passamos a também divulgar enquanto programação paralela do Encontro da Nova Consciência. E aí ele era uma programação muito própria, muito extremamente extensa e vasta de programação, com números direcionados a um público espírita, né? Com teatro, com música, com palestras, vivências, todo tipo de cursos, minicursos, etc. O segundo encontro da comunidade Bahá'í, né? O ciclo de palestras Bahá'ís de Campina Grande, é uma outra atividade, uma terceira atividade paralela que acontece. Uma quarta foi o segundo encontro do Movimento Internacional para a Consciência de Krishna, o movimento Hare Krishna, que se consolida, né? Começa a se consolidar e trazer para Campina Grande assim centenas e centenas de devotos que passam a integrar. E aí isso em decorrência desse crescimento, lá à frente é instituído um seminário de filosofia védica. Eu acho que é o primeiro seminário de filosofia védica no caso do Brasil. O quinto evento, o encontro. O quinto evento é destacar o terceiro encontro dos Alcoólicos Anônimos. Os Alcoólicos Anônimos que estreavam, né, digamos, também outra estreia de temas dentro da Nova Consciência, que foram agregados e participaram com uma atividade paralela e palestra também de um dos seus representantes. Não me lembro se foi o Luiz Façanha, uma outra pessoa que veio do Rio de Janeiro no evento. E além disso, né, esse seria o sexto, o sétimo e o oitavo atividades paralelas, o sexto foram cerca de 22 cursos, vivências que foram oferecidas dentro do evento. Temas como xamanismo, sobre pirâmides, sobre Tai Chi Chuan, sobre florais, os mais diversos foram oferecidos nessa programação. E tinham, além de palestras, o oferecimento desses cursos e vivências, né? Um sétimo evento que nós destacamos de atividade paralela foi o início da feira, que a gente passou a conhecer, ficou conhecido como feira esotérica, mas era uma feira de livros, e depois foi sendo ampliado para roupas, outros artefatos os mais diversos, e que acontece até hoje, né? Uma atividade paralela que permanece sempre muito procurada. E como oitava atividade paralela nesse terceiro encontro, foram três exposições de arte, entre fotografia que foram colocadas lá no museu de Assis Chateaubriand, antigo museu Assis Chateaubriand. Eu esqueci de mencionar no primeiro encontro, que ele também teve uma primeira exposição já no primeiro encontro da Nova Consciência, que foi da grande, maravilhosa artista, já também falecida há algum tempo, Irene Medeiros, mãe da nossa querida Iris Medeiros, também que idealizadora no caso do encontro, e que participa. E aí, Dona Irene foi no primeiro encontro, a primeira exposição foi efetivada lá, né? Foi feita lá, né? nessa primeira edição. E aí, como o evento não tem só essa ideia desses pequenos programas, né, esses relatos, trazer também alguns, naquilo que for possível, alguns fatos engraçados, né? No primeiro eu falei
da história da viagem à Pedra do Ingá e da região do Ingá, né? A história do Mourão, a cobra coral, etc. Mas nessa também teve uma, e aí eu fui um dos personagens nesse processo. É, é, acontece que durante a programação lá, com a vinda do Paulo Coelho, o Paulo Coelho não exigiu nada, era um cara tranquilo. Então ele chegou, acho que não me lembro se foi no sábado pela manhã, e ele iria falar no domingo, né? Ele iria falar no domingo à noite. E aí teve um dia lá, ele veio, conheceu o evento, passeou, deu uma hora, mas aí ficou muito assediado, essas coisas. Ele ficou no hotel, né? Era um antigo hotel do Jatobá, que é próximo onde o encontro o encontro hoje acontece no Sesc Centro, que fica de lado da Praça do Viaduto, tem um viaduto, a Praça do Viaduto, e do outro lado da praça tem esse hotel ainda está lá, eu esqueci o nome, era chamado Hotel do Jatobá. Esqueci, que era Jatobá era o dono do hotel. Era o presidente, então presidente da, da associação que congregava a rede hoteleira, etc. Também parece que eu sou já falecido. E aí ele tava lá no hotel e eu tô lá no teatro, né? A gente tá rolando as palestras lá no teatro, a discussão, a programação e nós tínhamos o apoio da prefeitura com relação a transporte, né, motoristas para buscar as pessoas ou às vezes no aeroporto de João Pessoa, em Recife, o que fosse. E aí eu sei que nesse ínterim, os motoristas já tinham ido embora, porque teriam que viajar ou buscar gente no outro dia. E aí recebo a informação que alguém liga, né? Ele liga, né, para alguém pedindo o seguinte, que ele queria, o Paulo Coelho estava lá no hotel e queria vir lá para vir dar uma passeada, né, lá no evento, né, conhecer, participar, isso à noite. E aí eu saio rodando lá procurando, a gente não tem carro, eu não tinha carro, não tinha, caraca, o que é que a gente faz agora? Vai buscar aí? Nem tinha carro, nem tinha dinheiro, deu para buscar um táxi para ir lá. E aí, nem tinha táxi, nem tinha carro, nem dinheiro. E aí eu vou me valer dos grandes amigos, né? Na época ele ainda não era professor, que era o Jorge Delano da Silva Brito. O Jorge tinha um carro que era famoso, era do grupo de ufologia, no nosso grupo de ufologia. O Jorge tinha um carro que era famoso, ele tinha um Passat muito antigo, que tinha de tanto tempo, de tanto bem cuidado, ele tinha alguns pequenos problemas. Nasceu um pé de feijão dentro do porta-mala do carro e por baixo dele você tinha no carro, se entrasse no carro, se fosse no banco de trás, do lado do passageiro, por embaixo tinha um buraco que a ferrugem já tinha feito, coberto, que você levantava o tapete você via o chão. Beleza. Eu ligo para a Delane aí. Delane, pelo amor de Deus, a gente precisando de um carro aqui. Você pode nos ajudar aqui, um grande favor, que é o que? É buscar um palestrante que está lá no hotel. Ele está precisando vir aqui, a gente está sem carro, não tem grana para ir. Tu tem carro, tu pode vir com. Aí ele questiona, pô, mas tu sabe qual é meu carro, né? Não, tranquilo, o palestrante lá não, o cara lá não é gente boa, gente fina, tem de boa, não tem problema nele. Tem certeza? Tá, beleza, tá certo. Então vou. Aí eu falo assim, tu passa aqui e vem me buscar pra gente ir lá junto, tá bom? É porque aí você me pega, a gente chega lá no hotel e pega ele e traz pra cá, né? E assim vai, né? Jorge chega lá, Delano chega lá no Teatro Municipal, aí eu desço, né? Chego lá, sai na carreira, vamos lá, e eu sem dizer pra ele quem era que a gente tava indo buscar, né? Pra ele não se assustar. Pra ele não se assustar. E aí a gente chega lá no hotel, né? Desce, estaciona o carro, cara, e ele preocupado porque o carro passava a chave umas 10 vezes para poder ligar, né? E nada do bicho ligar. Então ele preocupado, não, por qualquer coisa a gente. E aí, quando a gente entra no hotel, aí vai lá era na parte do restaurante, alguma coisa.
tá lá Paulo Coelho sentadinho lá, tomando café, esperando a gente para buscá-lo, né? Aí quando ele vê o Paulo Coelho, quase que tem um troço, né? Tem um troço na cara. Tu é doido? É Paulo Coelho, a pessoa que vem buscar. Aí eu, sim, cara, mas tranquilo, fique calmo, tranquilo. Não, não é doido. Termina, a gente chega lá, se apresenta. Oi, Paulo, tudo bem? Estamos vindo buscar, vamos buscá-lo, vimos buscá-lo aqui para ir lá no espaço. Tranquilo. E aí ele fica também, só termina o cafezinho dele lá, pronto, a gente vai, se dirige lá para. Quando vai chegando na frente do carro, aí eu me lembro do. O Jorge diz: Paulo, você tem fé? Aí ele: tenho sim. Então tenha fé que esse carro vai pegar aqui, porque eu também ele tem um probleminha aqui. Tenha fé. Essa história tá contada, eu não estou mentindo não. A história está contada no livro As Peripécias de um Caçador de ETs. Esse livro foi lançado. É um livro todo ele em versos, né? No modo de no modo do, como diria o Matuto, a modo de cordel, no, que foi feito pelo Jorge Delano, né? Jorjão. Então, dentre as nossas e as deles, do grupo das aventuras, né? Antes aí tem um trecho que o Jorge conta essa história. Não com esses detalhes que eu estou repassando aqui, mas conta um pouco desse relato. E o Paulo foi um cara muito tranquilo, né? Chegou por sorte. Ele tinha muita fé mesmo, porque o carro pegou na primeira, ó. Não precisou ligar 10 vezes, não. Porque senão ele tinha. Uma coisa que eu esqueci, né? Ao ele perguntar se ele tinha fé, ele disse que tinha. Tenha fé, que bom ele, porque espero que esse carro não pega nem. Senão a gente vai ter que empurrar. Ele não tem problema, né? Já pensou? Paulo Coelho empurrando um Passat, né, pessoa? É muito engraçado. Pois bem, o bicho o motor não morreu, pegou de primeira e nós conseguimos chegar no teatro principal. Ele foi lá rodar com o pessoal, foi encontrar os amigos, os outros palestrantes e ficou. E aí, e nesse mesmo dia, né? Eu acho que eu não me lembro, ou nesse dia, ou foi no dia seguinte, eu não me lembro. Aí ele foi palco, ele foi ator, né, digamos assim, de um outro. Ele queria dançar um forró lá em Campina Grande. Ah, vim na Paraíba, na terra do forró, tem um São João e não dançar um forró. E o único local que tinha um forró lá funcionando lá em Campina Grande era o Ipiranga, o antigo clube Ipiranga, né? Que não era muito famoso pela assim, um clube muito popular, né? Muito popular. E aí, eu me lembro, acho que foi o Rômulo Azevedo, ou quem foi, ou foi a Iris, eu sei que levaram, ou levou, não me lembro quem levou para o Ipiranga. E ele foi para lá dançar, dançou quase a noite toda, ninguém conhecia, nunca tinha ouvido nem falar que ainda nada era Paulo Coelho. E aí saiu muito bem satisfeito e dançou à vontade lá. E a gente ficou sabendo da história no outro dia, né? Ao encontrar, né, das peripécias de Paulo Coelho em Campina Grande. Pois bem, com essa história eu encerro mais esse vídeo, né? Que é, como eu disse, um pouco de reminiscências e boas lembranças desse evento, dessa proposta, né, que faz parte da vida de tantas pessoas, inclusive a minha. E é tão importante na vida de cada um. Marcou e marca muito toda a nossa existência, né? Até um próximo programa e muito obrigado.